Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, às 6h59 da manhã, estou aqui com uma palavra bíblica e ativacional para você poder começar muito bem o seu dia. Tanto você que está aqui no Instagram, quanto você que está no YouTube, deixa aí o seu like, compartilha com mais pessoas, alcança mais vidas com essa mensagem. Abençoe a vida de pessoas que você conhece com essa mensagem. Tenho certeza que a mensagem de hoje abençoará muito a sua vida, abençoará muito a sua casa, abençoará muito o seu dia, te ajudará a dar um passo firme em direção aos propósitos de Deus para a sua vida, te ajudará a conhecer mais a Deus e fazer Ele conhecido. Hoje eu tenho aqui mais um convidado junto comigo, vou chamar ele aqui, Pastor Richard, vai estar com a gente hoje, compartilhando a palavra também, nos ajudando, né, nesse tempo, abençoando a sua vida, abençoando a sua casa e com certeza abençoados pelo Senhor nessa manhã, refletindo aqui na palavra junto com esse meu amigo, esse pastor querido. Bom dia, Pastor Richard. Bom dia, Pastor Fernando, graça e paz, tudo bom? Graça e paz, meu querido. Muito bom tê-lo aqui, viu? Amém. Obrigado pelo convite. Para mim é um É prazer, sempre bem, mano. sempre bem-vindo. E ó, você está combinando comigo. Pois Tá é, né? combinando? Estamos aqui ó, de suéter, só não coloquei a camisa por baixo, mas estamos bem, cabelinho penteado pro mesmo lado, tudo Pois certo. é que a gente combinou, né? Bom dia aí a todo mundo que está chegando, você que está junto aqui com a gente na família 659, começando a sua manhã da melhor maneira, né, na palavra de Deus, com uma reflexão bíblica, buscando aí princípios do reino de Deus. Né, ontem tivemos um dia tão especial, hoje não será diferente. Né, eu quero que você declare comigo pela fé. Diga comigo assim: hoje será o melhor dia da minha vida. Hoje Amém. Deus deu para você um presente, é o hoje para você viver, não somente você, mas todos nós. E aí nós vamos escolher fazer o que Deus deseja com esse presente, né? Colocar em prática aquilo que Ele sonhou para nós, aquilo que Ele desejou para as nossas vidas. Então, eu vou pedir um favor para vocês, essas 30 pessoas estão ao vivo com a gente aqui, quero pedir um favor para vocês. Compartilhe essa live agora com mais pessoas, compartilhe essa live aqui com os seus amigos, né? Clica aqui ó, nessa setinha, dispara esse convite aí para mais pessoas, pelo menos 10 pessoas. Na hora que você terminar o compartilhamento, diz assim, ó, dá um joinha e fala assim, já compartilhei. Beleza, meus queridos? Então vamos lá. Hoje eu vou ler o texto de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22. Nós vamos falar sobre educação de filhos hoje. Vamos falar sobre alguns princípios da educação dos filhos. Eu quero que você preste atenção junto comigo nesse texto bíblico. 1 Samuel capítulo 2, versículo 22. Diz assim: Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: Por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom que o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família de seu pai? Quando eles estavam no Egito, sob o domínio de Faraó, escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença.
Também dê à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à sua linhagem de seu pai que me ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Muito bem, até aqui. Bom dia aos que chegaram aí. A gente leu 2 Samuel, 1 Samuel 2, do 22 ao 30. Quero passar aqui a palavra para o Richard, pastor Richard. Se apresenta, pastor Richard. E aí, pode seguir aí fazendo a reflexão, nos abençoando nessa manhã. Obrigado, pastor Fernando. Então, eu sou o Richard, eu sou pastor aqui da Igreja Metodista em Cascavel, Vale de Bênção. E a gente chegou aqui esse ano para pastorear essa comunidade. E eu tenho uma esposa, somos casados há 17 anos e temos 3 filhos. A mais nova tem 9 anos, a Caroline, depois tem 11 anos, e a Rebeca, que tem 14 anos. Esse texto aqui em especial eu acho um texto muito duro para a gente ouvir, principalmente quando a gente fala com relação à educação de filhos, por causa de 2 palavras especificamente. A primeira palavra a gente vê já no versículo 23, né? 22, que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à tenda do templo, do tenda do encontro. E a segunda palavra difícil é no versículo 25. Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do seu pai, pois o Senhor queria matá-los. 2 coisas me chamaram a atenção muito forte. É o que esses homens estavam fazendo na tenda e o que Deus queria fazer com eles. Não só queria, como efetivamente fez. E o mais sério disso tudo é que isso não é uma coisa repentina, não é algo que aconteceu agora, de repente. A gente vê claramente aqui a omissão de Eli no papel de educação dos filhos dele. A gente discorrer muito em cima do porquê isso está acontecendo, ou como que isso está acontecendo, e daria para a gente até... E quero encorajar você a ler depois o resto do texto para você descobrir como foi a morte desses homens e a própria morte de Eli. Eli morreu de susto. Quando ele ficou sabendo da morte dos filhos dele, que é algo que Deus já havia previsto, porque eles desonraram a posição que eles estavam tomando no povo, Eli se jogou para trás na cadeira assim, e daí ele caiu da cadeira, bateu a cabeça e morreu. Desgraçado, né? Nossa. E desgraçado realmente é a ausência de graça, né? E não é aquela graça que a gente faz de rir, e sim aquela graça que faz com que a gente tenha bênçãos. Então ele morreu, digamos assim, foi maldita a morte dele, né? Quem iria querer morrer desse jeito depois de ouvir uma notícia ruim dessa a respeito de seus filhos? Então, o que a gente percebe aqui é que Eli está colhendo na velhice dele aquilo que ele plantou durante toda a vida dele. A gente vê nitidamente aqui uma omissão da disciplina. E essa omissão da disciplina a gente vê claramente ali no versículo 24. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando no meio do povo do Senhor. Não era para ele ficar falando essas coisas para os filhos dele, né? Se ele quisesse realmente poupar os filhos dele, ele tiraria os filhos dele do sacerdócio, né? Porque, na verdade, essa é dada aos sacerdotes, né? Quando a gente lê ali os primeiros livros da Bíblia, principalmente Êxodo e Levítico, é quando a gente percebe a criação desse sistema de adoração do Senhor, quando
o povo deixou o Egito e foi então no deserto, e ali teve a instrução para construir a tenda da congregação, aí a gente percebe ali já haviam regras e rituais que deviam ser seguidos e a exigência da santidade. Eli, ele era da linhagem de sacerdotes, mas ele não levou isso em consideração. Na nossa vida prática, no nosso dia a dia, como é que a gente pode considerar isso? Eu vejo, não só na vida de outras pessoas, mas a maior tristeza é quando eu percebo isso na minha própria vida. Quando a gente opta pelas coisas fáceis ao invés das coisas certas, isso é muito prejudicial. A gente, Provérbios 22:6, assim, ó, ensina teu filho o caminho em que deve andar e quando adulto não se desviará dele, tá? A gente sempre espiritualiza demais esse versículo porque a gente acha que a gente está falando a respeito do ensino de Deus, né, das coisas de Deus. Não, não tem nada a ver com isso, né? Esse versículo aqui está dizendo o que você vai ensinar agora, os teus filhos vão repetir quando for adulto. Então, se você escolher ensinar o certo agora, quando eles forem adultos, eles vão saber daquilo lá. Por quê? Vários estudos provam que até os 7 anos de idade é a idade em que nós formamos o caráter dos nossos filhos. Então, se passou dos 7 anos, existe salvação? Sim, mas muito mais trabalho. Muito mais trabalho. E outra coisa que acontece muito, Totti, será que ele não negligenciou a educação dos filhos quando eles eram crianças? Quantas vezes nós negligenciamos a educação dos nossos filhos? Quando a gente coloca eles na frente de uma babá eletrônica, que a gente chama de tablet, de celular, de televisão, de videogame, e aquela parte que a gente na Bíblia a respeito do ensinando a guardar os mandamentos enquanto anda, caminha, ao levantar, ao deitar, essa parte a gente ignora. Por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho educar os filhos, né? Dá trabalho você moldar o caráter deles, mas com certeza a gente vai sempre colher aquilo que nós estamos semeando na vida dos nossos filhos. Existe salvação para quem perdeu a fase? Claro que existe salvação, porque para Deus não existe impossível. Para o homem pode ser impossível, mas para Deus não há impossível. O que Deus, na verdade, quer é um quebrantamento e um posicionamento. A gente vê nitidamente ali que Eli, ele estava intimidado pelos filhos dele, né? E eles não deram atenção. Quer dizer que ele não tinha o respeito dos filhos dele. Se a gente for ler Efésios 6:4, a gente lê assim: pois não irriteis os vossos filhos, antes criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Se a gente for analisar esse versículo e comparar com outras versões, essa coisa de irritar os filhos não é exatamente você ficar provocando ele. Claro, a gente pode entender superficialmente dessa maneira, mas não é isso. Veja a postura dos filhos de Eli. Olha o que acontece ali. Por que você, versículo 29, né? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Esse negócio de deixar engordar é o que nós chamamos hoje de criança mimada. Se não for do meu jeito, então eu vou abrir um escândalo, eu vou me jogar no mercado, eu vou fazer passar vergonha. E a gente vê ali em Provérbios também fala que o filho indisciplinado traz vergonha para sua mãe, né? E tristeza para o seu pai. A gente vê que na verdade tudo volta à nossa omissão. Provérbios 13:24 diz que quem se nega a castigar seu filho não o ama. Olha que sério isso. Ah, mas eu não posso corrigir meu filho. Eu não estou dizendo que é para você surrar teu filho, não é isso. Mas o teu filho, ele tem que ter consequência das atitudes dele. Se você, por exemplo, diz que não é para ele correr no pátio, porque tem um monte de pessoas que aí se machucar. Se ele realmente correr e se machucar, não é para você sair batendo nele por causa disso. Você precisa instruir ele. E essa instrução diz, olha, eu não falei para você não correr, porque você podia se machucar. Você desobedeceu e a consequência da desobediência foi você ter se machucado. Você não precisa corrigir ele a mais
do que a própria consequência do fato dele já fez. Agora, o que a Bíblia nos ensina é que quando a consequência dos nossos atos não é perceptível logo depois que nós fazemos ele, nós cometemos o ato, então nós precisamos de uma correção. É isso que a Bíblia fala com vara. A vara aqui não é para sair chicoteando teu filho, jogando a havaiana de pau, como a gente vê aqueles desenhos antigos, né? Não é nada disso. Não é exagero, é a disciplina. E a gente aprende que a disciplina da criança, ela tem que ser sempre de uma maneira que faça ela entender a consequência do ato dela. Então, se a criança não fez a tarefa de casa que devia ter feito, você não pode, por exemplo, colocar ela de castigo no canto. Ela não vai entender o que está acontecendo. Tem que ser alguma coisa relacionada ao desenvolvimento educacional dela, né? Se, por exemplo, ela gosta de algum tipo de pesquisa, algum tipo de programa na internet, de ciências, por exemplo, que é o caso do meu filho, eu vou restringir por um tempo, ele não pode assistir mais aquele tipo de programa por um tempo. Ele gosta de aprender, mas ok, ele não fez quando tinha que fazer, então agora aquilo que ele gosta, que é relacionado, ele vai ter também. E eu tenho que ter essa sabedoria, esse discernimento. Quem dá essa sabedoria e discernimento é Deus que dá. A gente fica pensando como que eu vou educar os meus filhos da maneira correta. A gente precisa primeiro se colocar debaixo da direção de Deus. Não é uma coisa simples. Aliás, é uma coisa simples, mas não é uma coisa fácil. Porque às vezes o simples exige que a gente confronte primeiro a nossa própria história. E a gente pensa, não, eu não quero ser rígido como meus pais foram. Ou então, eu não quero ser molenga como meus pais foram. E a gente opta pelo lado oposto. A gente não tem equilíbrio. A gente precisa buscar o equilíbrio e precisa buscar sempre o nosso posicionamento. Outro versículo que eu queria citar para vocês, a gente vê em Provérbios 22:13. Não evite disciplinar a criança. Se você a castiga com a vara, ela não morrerá. Não se preocupe que se você corrigir o teu filho, ele não vai morrer por causa disso, né? Primeiro, porque você está fazendo isso com amor. E se você faz com amor, então você não vai querer o mal do seu filho. Você vai buscar sempre o equilíbrio. Também aprende que a gente não pode jamais corrigir nossos filhos enquanto nós estamos no calor da raiva, no calor da... Não pode. Se você faz isso, você vai exagerar, né? Ah, mas eu não bato nos meus filhos. Ah, mas às vezes você machuca muito mais com as palavras que você fala. A maneira como você fala talvez possa causar feridas muito piores no coração do seu filho do que uma correção física. Eu aprendi também que correção física, que seria a varinha, ou tem gente que usa cinta, chinelo. Eu não gosto desses dois últimos porque machuca de verdade. A varinha não dá. A varinha, ela não vai machucar. A varinha, ela vai dar dor, mas não vai fazer vergão, não vai fazer roxo, não vai quebrar osso, não vai fazer nada disso. E não vai matar o filho de levar uma varada. Mas a gente só pode corrigir fisicamente nossos filhos quando existe desrespeito. Desrespeito à autoridade. Os demais, qualquer outro tipo de coisa, nós temos que corrigir eles, levando eles à consequência do ato, né? É isso. Ah, o meu filho programou que ele ia passar a tarde com um amigo dele da escola. Aí ele tem obrigações. Então, não é porque ele não fez obrigação que você vai apressar ele para ir na casa do amigo. Não. Ah, mas você tinha uma programação? Ok. Você quer fazer a parte fácil ou você quer fazer a parte técnica? Então, você deve... Ah, você quer brincar, mas você fez suas obrigações? Então, assim que você terminar as suas obrigações, eu levo você na casa do seu amigo, né? Ah, mas eu faço amanhã. Bom, então amanhã eu levo você na casa do seu amigo, né? Só que você tem que ser firme. E isso cansa. Você ser constante cansa. Às vezes é muito mais fácil você fazer vista grossa, como Eli fez. Ele em vez de tirar os filhos dele do sacerdócio, porque ia mexer não com a educação dos filhos dele, mas com o seu próprio ego, se ele tirasse os filhos do sacerdócio, eles não poderiam voltar nunca mais para o sacerdócio. Só que ele iria estar colocando a placa aqui, ó, incompetente, né? Não pude educar meus filhos quando era a hora. Então era isso que ele não queria fazer. Então ele só falou: meus filhos, não é bom o que eu escuto espalhando. Oh,
filho, não fica fazendo isso no mercado, é tão feio, olha o que as pessoas estão falando. Então, isso aí não vai servir de nada. A próxima vez você não leva ela para o mercado, né? Não leva. Ah, mas tem que comprar coisa, então pede para o seu marido, pede para sua esposa, pede para outra pessoa comprar as coisas no mercado, né? Até que você consiga resolver essa questão da disciplina do seu filho. É bastante coisa para a gente falar em 15, 20 minutos, mas o mais importante que eu quero deixar como recado é que naturalmente nós somos egoístas. Naturalmente. Desde que a gente nasce é egoísta. E a gente vê que tudo aquilo que é errado, que a gente vê no mundo, na verdade é porque foram buscados os próprios interesses, né? Então, se você não quer educar seu filho da maneira como Deus instrui, é porque você está buscando seus próprios interesses, não o interesse do seu filho, né? O que é importante para ele. Você quer o que é mais fácil para você, o que é mais conveniente para você. E quando nós somos crianças, fazemos a mesma coisa. O que eu quero fazer é o que vai me dar prazer instantâneo, imediato. Eu quero agora colocar o dedo, né? E também a gente tem que levar sempre em consideração que existe a maneira, o momento certo e o tipo certo de disciplina. Mesmo quando você vê adultos, tem adultos que você vai orientar, que não adianta você falar para eles, você tem que mudar o foco deles. Se você muda o foco, você muda a atitude. Com criança pequena, que não entende ainda, que não discerne, você fala, não põe o dedo na tomada. Essa parte do não, ele não vai entender. Você tem que tirar o foco. Tira de perto da tomada e põe um brinquedo, leva para outro lugar. Você muda o foco. Aí você está ajudando ele, está preservando a vida da criança. Então, queria falar com vocês que a paternidade, a maternidade não é uma coisa fácil, mas ela não é fácil, mas ela é simples. Só que às vezes a gente gosta de complicar fazendo o que é mais fácil pra gente. E aí depois isso vai nos cobrar um preço alto no futuro. Obrigado, pastor Fernando. Era essa mensagem que eu queria compartilhar. E mais uma coisa que eu queria falar. Eu não sou padrão de perfeição de educação de filhos. Isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro. Eu não sou padrão de perfeição. E eu comecei a aprender a educar meus filhos de verdade quando meus filhos já eram todos nascidos. E a minha filha mais velha foi a que mais sofreu com a minha omissão. Graças a Deus, hoje eu tenho um bom relacionamento com a minha filha. Mas foi difícil para ela, foi difícil para mim. Essa restauração da paternidade. Então, sempre existe um momento. Se você está ouvindo a mensagem agora e você ter mudado na questão da educação dos filhos, então você tem a oportunidade de começar essa mudança hoje. Nunca é tarde, porque Deus nos dá o presente do hoje para fazer nossas escolhas, para tomar nossas decisões. Ontem você não muda mais nada e o amanhã não adianta você pensar, não, amanhã eu vou cuidar dos meus filhos. Amanhã eu não vou fazer o que eu estou fazendo hoje, mas hoje você vai fazer porque você está com a agenda cheia, né? Você tem que. Só o único momento que você tem para tomar decisão é agora. O que já passou, o que veio, não está. Obrigado, pastor Fernando. Que bênção. Que bênção, né? O assunto da família é tão pertinente, né? A gente sempre está falando sobre família. Família é o que a gente tem de mais importante, né? Aqui nessa terra. É o que eu e você temos de mais importante. Deixa eu ver aqui, ó. Quem aqui tem filhos, né, nessa idade escolar ainda, que está com você? Coloca aqui, dá um sinal aí para a gente. Dá um sinal aí nos comentários, você que ainda tem filhos na idade escolar. E você que tem filhos grandes já, né, adultos, coloca aqui, filhos adultos. Coloca no comentário aqui, filhos adultos. Deixa eu só ver isso aí. Eu vou fazer uma enquete depois aqui no Stories. Você que está aí no Instagram com a gente, vou fazer uma enquete aqui no Stories perguntando alguma coisa sobre educação de filhos. Eu vi que a Gentil Maternidade ali, né, com certeza, né, o Instagram dela é focado em maternidade. Reagiu bastante comentários, né, com respeito à educação dos filhos, né, comentários sábios também, né, o pastor Richard aí trouxe com certeza, né, bastante esclarecimento, coisas pertinentes,
Acho que é até legal a gente marcar, de repente, uma outra live com um pouco mais de tempo e falar sobre esse assunto, né? É, Trazer esse assunto aí para a gente poder desenvolver ele um pouquinho mais, né? Desenvolver ele um pouquinho mais na nossa, nos nossos ensinos aqui do Instagram. Até uma das pessoas que me ensina muito, na verdade, sobre educar filhos, né? Minha esposa. Ela é, posso dizer, excelente nisso aí. Os princípios que a gente aplica aqui foram todos ela que me ensinou os princípios. Eu pratico como pai, sacerdote, né? Coloco ali em prática, né? Em prol dos nossos filhos. Tá vendo aí todo mundo, né? Manifestando, vários com filhos adultos, muitos também com filhos, né, pequenos, muitos com filhos pequenos aí também precisam dessa orientação, dessa recomendação. Eu vou fazer uma enquete aí, vamos ver o que dá para a gente fazer. A gente até marcar uma live aí a curto prazo aí logo, né, com o Richard, falar também com a minha esposa, marcar um horário de uma live especial aí com ela sobre educação de filhos, a gente conversar um pouco mais sobre isso. E já que nós estamos falando sobre isso, hoje eu quero orar pelos seus filhos. Hoje nós vamos orar pelos seus filhos. Né, a gente tem aqui alguns motivos de oração, né, que a gente tem orado, alguns que têm movido o nosso coração, que são algumas pessoas, nós vamos orar por elas também. Né, quero destacar aqui a vida do Gustavo, né, que é um menininho de 2 anos, que a gente tem orado, né, orado pela vida dele. Ele está passando por uma enfermidade grave, na verdade, né, e precisa da graça de Deus na vida dele. A gente já tem profetizado a cura. Né, tá aí o Joaquim, ó, terá alta hoje, graças a Deus pela vida do Joaquim, bebezinho, né, que a gente tem orado também, recebendo alta hoje. Olha que bênção, meus queridos. Glória a Deus por esse testemunho aí do Joaquim, né, graças a Deus pela vida dele. E nós também vamos orar por todos os outros, né, a Carol, a Liane, né, a Caterine, que nós estamos orando, o Lucas, né, se tiver mais alguém, me ajude a lembrar, né, as pessoas que a gente tem orado, e especialmente a vida dos teus filhos. Nós vamos pedir a bênção de Deus sobre a vida deles. Eu queria que você se unisse com a gente agora em oração, né? Talvez você está dirigindo, não precisa parar o carro, nada, mas se você está num lugar que você tem como, né, parar em algum momento aí para a gente fazer essa oração junto, pare, se um minutinho que a gente vai orar junto, eu e o pastor Richard vamos concordar em oração aqui pela sua vida, pela sua família, abençoando o seu dia e abençoando a sua casa, em nome de Jesus. Severino também, né? É o Severino, que a gente tem intercedido pela vida dele. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida de cada mãe, de cada pai aqui, Senhor, e os seus filhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, aonde as coisas têm saído, Pai amado, do teu controle, Pai, aonde as coisas têm sido, Senhor Deus, fora da sua vontade dentro da nossa casa. Aquilo que nós temos permitido, Senhor Deus, talvez por negligência, por omissão, dentro da nossa família, Senhor, nos dê sabedoria agora. Dá sabedoria para cada pai, para cada mãe, para educar a vida dos seus filhos. Senhor Deus, abençoe, Senhor Deus, aqueles pais e mães que estão desanimados, que estão cansados, Pai, que o Senhor venha renovar o ânimo deles. Que o Senhor venha colocar, Senhor Deus, no coração deles estratégias, Senhor Deus, para poder educar a vida dos seus filhos, para poder cuidar melhor da vida dos seus filhos, para poder fortalecer a vida dos seus filhos. Pai, eu declaro sobre a vida deles, Pai, a tua bênção. Eu declaro sobre a vida deles, Pai, a tua paz. Eu abençoo as crianças, Pai, os pequeninhos ainda, Pai, que estão na nossa casa. Que o Senhor dê graça para que eles cresçam num ambiente saudável, um ambiente que eles aprendam a amar o Senhor, honrar o Senhor. Aqueles que têm filhos adultos, Pai, quero pedir ao Senhor também uma graça maior, Pai, para poder alcançá-los. Aqueles que ainda precisam ser alcançados pelo Teu Evangelho, pela Tua Palavra. Eu quero pedir, Senhor, a salvação. Eu quero declarar a salvação desses filhos adultos, Deus. Que o Senhor venha trazer transformação, Pai amado, na nossa mente, no nosso coração. Venha abençoar cada casa aqui, cada lar. Esse dia, Pai, é um dia de gerar esperança. Gera essa esperança no nosso coração. Aqueles que ainda não se casaram, aqueles que ainda não têm filhos, Pai, comece a trazer no coração deles sonhos,
com respeito à sua família, com respeito à família futura, os filhos, a esposa, o esposo com quem eles estarão, Senhor. Comece a trazer sonhos que estão no seu coração. Em nome de Jesus, Pai querido, coloca uma pessoa conforme a tua vontade no caminho dessa pessoa aqui, Senhor. Em nome de Jesus, e abençoe o dia do seu filho, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Amém. Então eu percebi, Richard, que eles gostaram aí da ideia da gente fazer uma live aí para falar especialmente disso, né, com um pouco mais de tempo. Nós vamos agendar, vamos divulgar com antecedência, tá bom? Eu chamar o Richard. Você já segue o Richard aí, né? Esse é o Instagram pessoal dele, segue lá, Richard Manisch. Acho que é assim que eu... É alemão, pessoal, então é um pouco mais difícil de falar, né? Richard Manisch, segue lá ele. E glória a Deus pela sua vida, meu querido. Dá umas últimas palavras aí, vamos tirar um print bem legal aqui para publicar. Certo. Eu queria agradecer mesmo por essa oportunidade. Eu confesso que eu não sou muito ativo no Instagram, não nesse pessoal, mas no Instagram da família Maniche, que a minha esposa ela mantém muito melhor do que eu nessas coisas. E é uma coisa que eu tenho que aprender, né? Mas eu sigo a minha esposa. Eu quero convidar você a seguir minha esposa no Instagram dela também, família. E ela coloca muita coisa relacionada à família, né? Aos Aí, valores, aos valores da família. A gente colocar no Instagram da família. Eu vou depois colocar nos comentários, talvez, o arroba dela. eu coloquei aqui, ó. Colocou? Família Maniche. Isso. E uma coisa só, é pegar a oração que eu fez. Sonho a respeito dos filhos, né? Isso aconteceu comigo. Eu, antes de casar, eu tive um sonho a respeito dos meus filhos. E eu, nesse sonho, eu enxerguei o rosto da minha caçula. E eu sabia que Olha ela aí. era inteira. E é exatamente igual ao que eu vi no meu sonho. Ela não muda. Nem o que ela fazia no sonho é diferente e nem a fisionomia dela é diferente. E Deus colocou para mim esse sonho. Desculpa avançar um pouquinho no tempo, mas só para você entender, é que o sonho que Deus dá é um combustível para você juntar forças e desenvolver a tua missão, né? É diferente. Verdade. A visão é o direcionamento que Deus vai te dar. Específico, o sonho é o combustível que ele dá. Então, o sonho, às vezes, pode ser que ele não seja exatamente aquilo ipsis literis que vai acontecer. Mas você vai entender, quando Deus te der um sonho, que aquele sonho é o motor, é o combustível que vai te movimentar a alcançar o propósito de Deus, né? Então, eu queria Amém. compartilhar. Peça sonhos de Deus e você vai ter motivação, né? E aí, depois dessa direção de Deus, Deus vai te dar a visão que Ele quer para a tua vida e para a educação dos teus filhos. Era isso. Vamos lá, eu quero tirar um print aqui. Dá um sorriso aí, Richard. Dá um sorriso aí. Pera lá. Não deu certo? Pera lá. Aí, agora deu. Pode descongelar. Bom dia, pessoal. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Vocês, até mais.